bom dia! Hoje vamos falar sobre os seres vivos e suas relações com o meio ambiente. Os seres vivos estão em constante interação com o meio ambiente. A variação do ecossistema ambiental significa ativamente a diminuição dos seres vivos no ecossistema e sua sobrevivência. Ou seja, se a temperatura subir demais, haverá incríveis danos aos seres vivos. Assim como se a temperatura estiver muito baixa. Na Antártida, para sobreviver, cada organismo tem de ser capaz de resistir às variações de temperatura do seu habitat. Tanto os animais quanto os vegetais estão adaptados a viver em determinado lugar. Esses lugares com características próprias são chamados de habitat. É em seu habitat que cada espécie encontra o alimento, abrigo e as condições necessárias para sobreviver. Por exemplo, animais que vivem embaixo da água ou nas profundezas do mar, onde quase não há luz, são praticamente cegos, mas possuem os outros sentidos mais desenvolvidos. Já as plantas que se desenvolvem em ambientes secos, como os cactos, possuem espinhos em vez de folhas, o que as faz perder o mínimo de água. Porque os seres vivos vivem em diferentes ambientes. Você sabe? Vamos ver? Habitat. Habitat é um espaço no qual os animais e os vegetais estão adaptados para viver. Algumas espécies de animais chegam a selecionar o seu habitat de acordo com sua fase de desenvolvimento. Então, habitat seria onde o animal habita, ou seja, onde ele vive. Em seu habitat, o animal encontra comida e abrigo. Muitos animais não conseguem sobreviver quando são retirados de seu habitat. Por exemplo, os girinos precisam viver dentro da água antes de crescer e se tornar sapos adultos capazes de ficar fora da água. Assim, o habitat dos girinos se limita a rios e lagos, enquanto o habitat dos sapos adultos envolve margens de rios e lagos, charcos e locais de terra firme próximos a essas áreas. Então, entenderam o que é habitat? Cada animal procura o seu habitat de acordo com sua necessidade. Exemplo: os animais aquáticos procuram locais com água. Ambiente.
O ambiente indica o conjunto de elementos com os quais cada espécie vegetal ou animal interage. O ambiente de um ser vivo inclui outros seres da própria espécie. Os inimigos naturais, as presas, além de fatores físicos, como a água, a temperatura e as condições do solo. Assim, embora milhares de seres vivos possam conviver em um mesmo ambiente, cada um deles tem o próprio habitat. Diferente de habitat, o ambiente é o meio em que os animais interagem. Então, a diferença entre habitat e ambiente. Habitat, lugar próprio onde o ser vive. E ambiente é aquilo que cerca, que envolve alguma coisa. Então, os animais interagem em um mesmo ambiente, porém, cada um tem o seu próprio habitat. Então, amores, por aqui terminamos nossa aula de ciência. Beijos e até a nossa próxima aula!